Devido a constantemente surgirem ventos de doutrina dentro do povo adventista, vemos-nos na obrigação de estudar mais a fundo certos e determinados temas, primeiramente para podermos ter mais luz sobre os mesmos, e em segundo lugar para podermos ajudar os nossos irmãos em relação a estes mesmos assuntos. Há alguns anos tem surgido uma febre entre alguns adventistas, especialmente os que gostam de temas sensacionalistas e especulativos, sobre os 6.000 anos e a volta de Cristo. Então existem mentes inquietas que utilizam passagens fora do seu contexto histórico para quererem provar que a irmã White disse que a Terra só duraria 6.000 anos. Mas será que é mesmo isso que ela quis dizer? Então alguns estão apresentando uma data específica para a vinda de Cristo. Alguns já afirmaram anteriormente que esta data ocorreu em 1996, outros falaram em 2017, 2019, 2021 e agora outros apontam para 2027 e ainda outros para 2031. Mas vamos examinar com cuidado o que realmente Ellen White e os pioneiros da sua época quiseram dizer com os 6.000 anos. Tivemos o cuidado de pesquisar várias revistas desse tempo, do tempo da irmã White, do tempo dos pioneiros, para sabermos o que estava por detrás da intenção de ela ter falado de 6.000 anos. Os pioneiros falaram e escreveram muito sobre os 6.000 anos e também sobre os 7.000 anos. Então vamos ver se a posição deles é a mesma da posição atual de muitos. Devemos ter em conta que a nossa posição é que estamos dentro do movimento adventista e historicista. Temos que nos enquadrar sempre dentro da posição bíblica, da posição do dom profético e no contexto da nossa história como movimento adventista. Existem várias passagens de Ellen White, em diversos lugares, que ela fala sobre os 6.000 anos. Mas é essencialmente um livro, O Grande Conflito, na introdução, no capítulo 32, no capítulo 34 e no capítulo 41 sobre a desolação da terra. Ela, neste capítulo sobre a desolação da terra, fala bastante sobre os 6.000 anos e também sobre os 7.000 anos, ou seja, o milénio. E os pioneiros escreveram muito acerca disto. Mas vamos ver qual é o contexto e a abordagem em que eles escreveram e a abordagem que estão a dar atualmente a alguns pregadores. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 20, e vamos ler a partir do versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1.000 anos. Aqui vemos que Satanás foi preso por 1.000 anos. E lançou no abismo e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações até que os 1.000 anos se acabem. Depois de Cristo vir pela segunda vez à Terra, Satanás então ficará aqui encerrado ou preso durante 1.000 anos. A Terra estará completamente desabitada e por isso Satanás não pode enganar a ninguém. Este estudo sobre o milénio está na base, no contexto, para as frases do Espírito de Profecia que nos fala sobre os 6.000 anos. E isto vamos entender e compreender melhor ao longo deste estudo. E depois disto, importa que seja solto por um pouco do tempo. Depois destes 1.000 anos ocorrerem com Satanás preso nesta terra, ele é solto por um pouco de tempo para enganar todos aqueles que anteriormente tinha enganado. E diz-nos o versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Estes tronos encontram-se no céu, e serão os santos que estarão nesses tronos a julgar os ímpios e Satanás, e também os seus anjos caídos. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1.000 anos. Vemos agora aqui a obra que estão a fazer os santos com Cristo durante os 1.000 anos no céu, na Nova Jerusalém, enquanto o diabo está preso na terra. Portanto, os santos não poderiam estar a reinar com Cristo na terra durante estes 1.000 anos. Eles estarão no céu. E esta é a base para que nós possamos entender a frase de 6.000 anos que a irmã White nos fala. Se nós entendermos o verdadeiro significado do milénio, iremos entender a frase dos 6.000 anos que estão nos escritos de Ellen White e também nos escritos dos pioneiros.
Continuemos com o versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os que ressuscitarem na primeira ressurreição quando Cristo voltar juntamente com os 144.000, que não verão a morte, e também os justos da ressurreição parcial, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. E o que é que acontece então depois dos 1000 anos? Vamos ler no versículo 7. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Como vemos, Satanás é solto depois dos 1000 anos. E só depois os ímpios ressuscitam, e só depois é que Satanás engana as nações. Não é durante o milénio. Então, existem muitos acontecimentos que se passam antes do milénio, durante o milénio e depois do milénio. Esta é a doutrina do milénio que o povo adventista do sétimo dia sempre defendeu. Está bem claro na Bíblia o que se passa no céu e o que se passa na terra, e o que se passa antes e o que se passa depois do milénio. Versículo 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esta é uma doutrina que está muito clara na Bíblia e no Espírito de Profecia. Mas antes que esta doutrina fosse estabelecida dentro do Adventismo, os pioneiros tiveram que lutar com uma doutrina falsa acerca do milénio. Muitos adventistas atuais desconhecem completamente isto. A doutrina do milénio chegou até nós, adventistas do sétimo dia, através de muito esforço, estudo e oração que os nossos queridos pioneiros tiveram logo no início do nosso movimento. E ela está intimamente ligada com as frases do Espírito de Profecia que falam dos 6000 anos. Vamos então fazer já um pequeno resumo. Quando começa o milénio, Satanás é aprisionado aqui na terra e não tem ninguém para enganar. Jesus está no céu e com ele estão reinando os que venceram a batalha da fé no nome do Cordeiro de Deus e serão sacerdotes com Deus e com Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. E tanto podíamos ler aqui na Bíblia como no Espírito de Profecia. E veremos que esses santos estão a fazer o juízo de Satanás, dos seus anjos caídos e de todos os ímpios. Por isso se sentaram em tronos, tal como nos diz o versículo 4. E depois desse juízo terminar, depois dos 1000 anos, Satanás é destruído juntamente com os seus anjos e todos os ímpios também. E então, depois do 7º milénio, será que segue o 8º milénio ou segue-se a eternidade? Segue-se a eternidade. A partir daqui termina a existência do pecado no universo. Para que não restem dúvidas sobre os acontecimentos que ocorrem precisamente antes, durante e depois do milénio, temos aqui este gráfico que nos esquematiza todos esses acontecimentos. Então, antes de ocorrer o milénio, temos os seguintes acontecimentos: o derramamento das 7 últimas pragas, a segunda vinda de Jesus, a ressurreição dos justos, a ascensão dos santos, a morte dos ímpios vivos e o aprisionamento de Satanás. Durante o milénio temos então os outros acontecimentos. Os justos estão reinando com Cristo e julgando os ímpios, Satanás e os seus anjos. Os ímpios mortos continuam dormindo o sono da morte. Satanás está aprisionado durante todo o milénio porque não tem ninguém para tentar. A terra permanece desolada e em descanso. Após o milénio, a santa cidade desce para a terra, dá-se a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, Satanás é solto, todos os ímpios, juntamente com Satanás e os seus anjos, recebem o juízo final e são finalmente destruídos,
e a Terra é completamente renovada para toda a eternidade. Voltamos a fazer a seguinte pergunta: porquê a frase 6.000 anos nos escritos da Ellen White e nos escritos dos pioneiros adventistas? A resposta é muito fácil. Porque eles tiveram que enfrentar uma ideia que não é bíblica. E esta ideia chama-se milénio temporal, ou também conhecida em inglês como época por vir, age to come. E isto vamos demonstrar com os livros dos pioneiros. E antes de apresentarmos estes temas, escutámos vários pregadores que estão a pregar acerca da frase dos 6.000 anos da irmã White. Não escutámos todos os pormenores, senão não fazíamos mais nada do que estarmos a escutar todas estas heresias em pormenor. Mas escutámos o essencial, principalmente quando aplicavam as passagens da irmã White à sua própria conveniência. E temos que ser sinceros do que a maioria destes pregadores que pregam sobre este tema nas redes sociais estão completamente fora do contexto do que disseram a irmã White e os pioneiros. Fora do contexto histórico. E por isso estamos fazendo este estudo para que podemos esclarecer todas estas questões acerca dos 6.000 anos. A ideia do milénio temporal, ou como é dito em inglês, age to come, é uma ideia que ataca Apocalipse capítulo 20. O milénio tal como nós adventistas queremos. Vamos ver o que é que as igrejas de onde saíram os pioneiros adventistas naquela altura pregavam acerca do milénio. Temos aqui neste diagrama, na parte de cima, como nós adventistas pregamos. Temos 6.000 anos, temos depois o 7º milénio, que corresponde ao descanso da Terra, e depois a eternidade. E isto nós acabamos de rever em Apocalipse capítulo 20. Vamos ver agora o que criam as igrejas evangélicas, na sua maioria naquela altura, e que ainda muitas continuam a crer. Elas acreditavam que no milénio Cristo iria reinar de uma forma espiritual na Terra, que toda a Terra, tanto bons como maus, todos se iriam converter. Até mesmo os animais iriam todos ser bons aqui na Terra, como por exemplo o leão, o urso, e todos os animais ferozes se iriam tornar mansos. E esta era e ainda é o que a maioria das igrejas evangélicas acredita. Existem alguns milenaristas, outros pós-milenaristas, outros pré-milenaristas, uns que não acreditam no milénio, uns que dizem que o milénio é antes da segunda vinda de Cristo, outros que é depois da segunda vinda de Cristo, e entre os mesmos evangélicos, eles não se harmonizam em relação ao milénio. Então os evangélicos, no tempo dos pioneiros adventistas, criam que a Terra, no 7º milénio, em que a Bíblia mesmo diz que Satanás irá estar preso nesta Terra, estes mesmos evangélicos acreditavam no milénio temporal. Ou seja, eles acreditavam que continuariam a trabalhar na Terra. A ideia então era que todos se iriam converter, iriam a Jerusalém, e em Jerusalém iriam oferecer sacrifícios novamente no templo com as festas judaicas. E daqui vem a ideia de que muitos hoje, por exemplo, os dividianos da vara do pastor, eles dizem que devemos ir a Jerusalém. E esta ideia foi refutada biblicamente pelos pioneiros adventistas e pela própria irmã White. Todas estas doutrinas vêm da doutrina falsa do milénio temporal. E então, esta doutrina diz que todos os que se convertem vão chegar e estar em Jerusalém e vão novamente oferecer sacrifícios. Estamos a dar-nos conta do que tiveram que enfrentar todos os pioneiros adventistas com esta doutrina do milénio temporal. Existem livros dos pioneiros que abordam estes problemas, tais como os livros de Tiago White, John Andrews, Waggoner, Logbrook. Hoje, nós como adventistas do 7º dia, também deveríamos enfrentar estes erros doutrinários e outros que se introduziram no nosso meio. Se nós, como adventistas do 7º dia, aceitarmos esta ideia do milénio temporal, o sábado de Deus é pisoteado. Isto traz muitas implicações. Se aceitarmos que a Terra vai descansar no 8º milénio, então a nossa semana de 6 dias de trabalho e um de descanso vai ficar anulada e pisoteado o sábado. Por isso é que, com tanto amor e carinho, os pioneiros adventistas, juntos com a profetisa, a serva do Senhor, sempre diziam que são 6.000 anos
mais um do milénio, que totalizam 7.000. E depois dos 7.000, o que é que se vai passar? Continua a eternidade. Por isso a frase nos livros dos pioneiros e nos livros da Ellen White, eles defendiam tanto a Semana da Criação que temos aqui um marco do contexto histórico do problema. E vamos ver como é que eles solucionaram, através da Bíblia, este problema. Os evangélicos diziam que todos têm que ir a Jerusalém. Mas antes que os 1000 anos ocorram, dizem eles, o diabo vai ser solto e todos esses que se haviam convertido, o diabo vai voltar a enganá-los. Que doutrina tão diabólica! Ora, para nós como adventistas do sétimo dia, é hoje muito fácil dizer que essa doutrina não tem bases bíblicas. Mas sabem porquê é que connosco é tão fácil dizer que essa doutrina não tem bases bíblicas? Porque os pioneiros saíram dessa falsa doutrina onde estavam as suas igrejas evangélicas. Estudaram a fundo a Bíblia e depois, à luz do Espírito de Profecia, chegaram à conclusão da verdadeira doutrina bíblica sobre o milénio. E esse é um dos muitos legados que os nossos queridos pioneiros nos deixaram. Por isso a Ellen White tem várias passagens que fala depois dos 6.000 anos, após os 6.000 anos, porque ela também teve que enfrentar esta ideia. Temos aqui do lado esquerdo o milénio adventista, tal como está discriminado na Bíblia, e ao lado direito temos o milénio evangélico ou milénio temporal. Nós adventistas queremos que a Terra descansa no sétimo milénio. No milénio evangélico, a Terra não descansa no sétimo milénio. A Terra continua a ser pisoteada, as pessoas estão tranquilas, todos convertem. No milénio adventista é preso Satanás na Terra. Os justos reinam com Cristo no céu. O justo julga os ímpios e os anjos caídos, incluído o diabo, e no fim dos 1000 anos, Cristo regressa à Terra. Tudo isto é como está revelado em Apocalipse capítulo 20. E agora, resumindo o milénio temporal, o milénio evangélico, eles dizem que a Terra não descansa no sétimo milénio, todos são levados a Jerusalém, todos se convertem igualmente com os judeus. E então, ao todos se converterem, onde é que fica aqui o livre-arbítrio? Onde é que fica a lei? Onde é que fica o Evangelho? Vejam como todas estas doutrinas anulam todos os pilares adventistas e bíblicos. Então, para que é que pregaríamos nós o juízo investigativo, se todo o mundo se iria converter? Então, quando os pioneiros viram que esta doutrina pisoteava todas as doutrinas da Bíblia, então o que é que eles disseram? Vamos apresentar uma frente unida acerca dos 6.000 anos, mais 1000 anos que dá 7.000, e que depois daí continua a eternidade. Os evangélicos diziam que se voltará a fazer sacrifícios e festas no templo. Os animais tornam-se mansos. Satanás é solto quase ao final dos 1000 anos e engana aos que se converteram. Estes querem tomar a cidade e então a terra descansa no 8º milénio. Agora vamos ver algumas provas. Se nós formos ao dicionário americano da língua inglesa de Noah Webster, de 1828, do tempo dos pioneiros de Ellen White, temos aqui a palavra millennium. É um substantivo que vem do latim milene, mil, e annos, ano. E agora vejamos a definição que havia nessa altura em todo o pensamento evangélico. 1000 anos, uma palavra usada para denotar os 1000 anos mencionados em Apocalipse 20. Período durante o qual Satanás será amarrado e impedido de seduzir os homens ao pecado, e Cristo reinará na terra com seus santos. Estamos a ver o conceito que existia na altura acerca do milénio. Temos aqui a prova que Cristo reinaria na terra com os seus santos. Por isso os nossos pioneiros tinham que combater esta doutrina antibíblica. Temos aqui os certos de várias revistas Sinais dos Tempos da altura dos pioneiros. Vamos ver a primeira, de 15 de abril de 1840. Em 1840 já existiu um movimento adventista, mas faltava ainda ser do 7º dia, porque não lhes tinha chegado a luz acerca do sábado. Por que é que estamos em primeiro lugar a apresentar esta história, meus irmãos? Porque esta é a base e o contexto para entender as outras coisas. Então vamos ver o que é que os pioneiros nesta altura diziam. Prospectos dos finais dos tempos.
O interesse que foi criado no país, está aqui a referir-se aos Estados Unidos da América, é que a maioria tinha esta doutrina falsa acerca do milénio temporal. O interesse foi criado no país pelas palestras do Sr. Miller sobre a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, induziu os assinantes a emitir os sinais dos tempos a fim de uma discussão ampla e livre dos méritos da questão. Vejamos então o que se estava aqui a passar. Guilherme Miller, em 1840, já dizia que Cristo viria entre a primavera de 1843 e a primavera de 1844. Mas todo o mundo evangélico dizia que não. Eles diziam que ainda faltava 1000 anos de paz aqui na Terra, onde todo o mundo se iria converter. O que é que se passa contigo, Guilherme Miller? Diziam eles. Estamos a dar-nos conta em que contexto nasceu o movimento adventista. Nascemos na contramão. Mas continuamos a ver o que nos diz esta revista de 15 de abril de 1840. Há duas classes de crentes que sentem um profundo interesse por este assunto. Qual assunto? No assunto da segunda vinda de Cristo. A primeira acredita que o reino de Cristo será um reinado literal sobre a terra após a ressurreição. Negam a ideia popular do regresso dos judeus à Palestina, o milénio temporal, etc. E sustentam que a segunda vinda está próxima. Estes éramos nós, os adventistas, lutando na contramão. Por isso temos que entender o contexto histórico. Por isso eu digo que quando começamos a ver os vídeos dos que estão a pregar os 6.000 anos, podemos facilmente ver que eles estão totalmente fora do contexto. Por isso, aquele que desconhece a sua história está sujeito a cometer muitos erros. E a própria história os vai condenar. Mas se conhecermos a nossa história, ela vai ajudar-nos a continuarmos em frente nesta grande mensagem adventista. Então, nesta altura, em 1840, existiam os adventistas que diziam que Cristo vinha em breve e negamos o milénio temporal e o reino temporal de Cristo na Terra durante os 1000 anos. E vamos continuar a ler. A segunda classe acredita que o reinado de Cristo será espiritual, que não devemos esperar uma aparência literal de Cristo uma segunda vez. Como estamos a ver aqui, o mundo evangélico negava a vinda de Cristo. Que haverá um milénio temporal ou um reinado pacífico e universal de Cristo na Terra. Um milénio. Que os judeus voltarão à Palestina como uma nação. E aqui se encontram enquadrados também os davidianos da vara do pastor, que também têm estas ideias erradas. Se há alguém que seja davidiano, que nos esteja a ouvir, que saia dessa doutrina do falso profeta David Orotef, porque tudo isto é uma pura mentira e não tem a mínima consistência bíblica. Continuemos a ler o texto. E que a ressurreição e o juízo final estão muito distantes, que o tempo não pode ser definido, não pode ser definitivamente fixado, etc. Os pioneiros adventistas estavam a fixar a vinda de Cristo entre 1843 e 1844. Ambas as classes acima referidas terão igual oportunidade de apresentar os seus pontos de vista numa linguagem correta e respeitosa. E porquê é que nós estamos a apresentar tudo isto, meus irmãos? Para que vejamos a situação que se tinha que definir, a quem tinha a verdade e de que lado estava a verdade. Aqui temos um livro escrito pelo pastor Tiago White, o esposo da irmã White. E vejamos o que é que nos é dito aqui. A palavra milénio significa 1000 anos. Há um acordo geral na aplicação da palavra ao período mencionado no texto, mas nem todos estão de acordo quanto ao caráter do milénio. A opinião popular sobre este assunto é que o mundo deve ser convertido e que todos os homens se tornarão santos. Este feliz estado de coisas, diz, continuará 1000 anos, durante os quais Cristo reinará com o seu povo espiritualmente. E no final do milénio, Cristo virá pela segunda vez e ocorrerá o juízo. É interessante como Tiago White abordou este tema. E para entendermos melhor, deveríamos até ler todo este livro do pastor Tiago White acerca do milénio. Todos os pioneiros estavam de acordo.
e todos eles lutavam contra a falsa doutrina do milénio temporal que destruía todos os pilares da fé adventista. Imaginem eles pregando acerca da vinda de Cristo e os evangélicos dizendo que Jesus só viria depois do milénio. Então, os pioneiros diziam que eles tinham que mostrar com a Bíblia que essas igrejas protestantes estavam erradas. O milénio faz parte dos 7.000 anos. E eles tinham que mostrar isto aos evangélicos. Vamos ver outro livro. Este livro foi escrito pelo pastor Joseph Harvey Waggoner, pai do conhecido pastor Elliot Joseph Waggoner, que juntamente com o pastor Alonso Travier Jones trouxeram uma mensagem de justificação pela fé na Conferência Geral de Minneapolis em 1888. Este livro tem o título de Refutando a doutrina chamada A Idade por Vir. E vejam o que está escrito logo no cabeçalho deste livro. Abrangendo o exame crítico do milénio temporal, o regresso dos judeus, tempo e a maneira do estabelecimento do reino de Deus, o dia do Senhor e as promessas feitas a Israel, pelo pastor Joseph Harvey Waggoner. Este pioneiro dizia que aceitar esta ideia ataca todas as linhas da profecia, pois os pioneiros tinham de defender 6.000 anos, mais 1.000 anos. Eles não podiam aceitar que o milénio começasse após o 7º milénio. Todos aqueles que tinham dúvidas, este estudo é para ajudar e compreender a frase 6.000 anos mais 1.000 anos. Esta frase nós encontramos 2 vezes no livro O Grande Conflito, no capítulo 41, A Terra Será Desolada. Aqui fala de 6.000 anos e depois fala de 1.000 anos em que a Terra descansa. Estava escrito isto porque nesse tempo o mundo protestante acreditava no milénio temporal e só depois de 7.000 anos. Mas vamos ver o que é que nos diz um pouco este livro. A doutrina do milénio temporal ou da conversão do mundo não é ensinada na palavra de Deus. Sabemos isto, ponto 1, das declarações explícitas das Escrituras e, ponto 2, das grandes cadeias da profecia ou linhas proféticas da história deste mundo. Isto atacava que linhas? As linhas proféticas. E quais são as linhas proféticas? Daniel capítulo 7, os 1260 dias, capítulo 8, as 2300 tardes e manhãs, capítulo 9, as 70 semanas, Daniel capítulo 12, os 1290 e os 1335 dias. Toda esta doutrina atacava Daniel. Estamos a dar-nos conta como realmente os pioneiros tiveram que fazer frente a isto? Porque atacavam a profecia e atacavam a doutrina. Por isso, detrás de tudo isto, encontram-se as frases depois dos 1.000 anos, durante os 6.000 anos, são os 6.000 anos, porque a Terra tem que descansar. E não existe um 8º milénio. Daí para a frente, o que existe é o quê? É a eternidade. Nesta altura o mundo estava confundido. E continua a dizer-nos o pastor Waggoner. Muitos escritores e oradores citam em grande parte os profetas para provar esta doutrina, mas as suas opiniões não se harmonizam com as declarações diretas da palavra de Deus. Nós poderíamos ler todo este livro, e ele é na sua totalidade uma refutação da falsa doutrina do milénio temporal. Mas vamos ver outro livro dos pioneiros adventistas que também me chamou muito a atenção. Temos aqui o livro do pastor John Norton Logborog, com o seguinte título: A Herança dos Santos ou a Terra Renovada. Todos estes livros, devido à tecnologia que hoje existe, podem ser baixados da internet e também podem ser colocados em tradutores automáticos para que quem não domina a língua inglesa possa ser ajudado no seu conteúdo, no seu entendimento. Já não temos desculpa para não termos acesso a estes livros. Existe então algo muito interessante neste livro. Na página 54 ele diz-nos o seguinte: talvez estejamos seguros ao afirmar que todos concordam que estes 1.000 anos em que Satanás está preso estão no final de 6.000 anos de criação, que estão agora quase expirados, pois há tão poucas exceções que não são dignas de nota. Em 1874, quando este livro foi impresso, os pioneiros criam que os 6.000 anos estavam a ponto de expirar
e que Cristo estava prestes a voltar. Quando Cristo viesse, iniciava-se o 7º milénio. E continuemos a ler. A grande diferença de opinião é em relação à atividade nesse período, e não em relação ao próprio período. Uma classe afirma que estes 1000 anos são anteriores ao segundo advento de Cristo, durante o qual todo o mundo deve desfrutar de um reinado pacífico, tendo sido convertido no início desse período. Dissemos o suficiente nesta obra para refutar a ideia de que o mundo alguma vez se converteu ou de um milénio antes do segundo advento de Cristo. E agora vejamos o que nos diz a nota de rodapé. De acordo com a cronologia do bispo Ussher, que foi usada nas nossas Bíblias, a criação foi há cerca de 4004 anos antes do nascimento de Cristo, o que faria o mundo ter cerca de 5896 anos. Ussher atribuiu o reinado dos juízes como sendo apenas 300 anos, mas Paulo diz, e após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes até Samuel o profeta. Atos 13, 20. Esta diferença acrescentada à cronologia de Ussher faria com que a idade atual do mundo fosse de cerca de 6.000 anos. Então fazemos uma pergunta. Os pioneiros adventistas com que propósito usaram os 6.000 ou os 7.000 anos? Foi para colocar uma data para a vinda de Cristo? Ou foi para refutar uma falsa doutrina? Foi para refutar uma falsa doutrina. Eles nunca usaram a frase 6.000 anos para colocar uma data. Dá muita tristeza ao contactar com pessoas que estudaram teologia nas universidades adventistas e que ignoram o contexto histórico de quando nasceu o movimento adventista. E porquê é que hoje também estão no ecumenismo com Roma e com as igrejas caídas? Porquê é que estão no futurismo, tanto dentro da corporação adventista como fora da mesma? Por ignorarem o contexto histórico de onde nasceu o movimento adventista. Esta é a principal razão. Alguns adventistas contemporâneos dizem que os 6.000 anos já se cumpriram em 1996. Outros dizem que é para 2031. Outros 2027. Outros já se enganaram com as datas de 2017, 2019, 2021. Estes pregadores, que não são mais do que falsos mestres modernos, nem eles próprios estão em sintonia uns com os outros, tornaram-se numa autêntica Babilónia. Por isso, nem os pioneiros nem Irmão White usaram a frase 6.000 anos para colocar uma data para a vinda de Cristo, mas para refutarem uma doutrina falsa. E esta falsa doutrina, se fosse aceite, destruiria as cadeias e linhas proféticas, e inclusive toda a nossa doutrina. Para que pregar sobre o juízo investigativo, a santificação, a justiça de Cristo, se todo o mundo se irá converter? Para que pregar acerca da lei de Deus, se todo o mundo se vai converter? Então os pioneiros fizeram uma cronologia desde o Gênesis. É uma cronologia impressionante, meus irmãos. Nunca vi eu um pregador adventista a pregar sobre as datas para o final dos 6.000 anos, tanto para 2027 como para 2031. Nunca vi com a sabedoria dos pioneiros, com a cronologia que eles expuseram. Estes falsos mestres atuais apenas agarram frases isoladas, isolando-as do seu contexto histórico. Nem Ellen White, nem os pioneiros colocaram, depois de 1844, uma data de ano exato para a vinda de Cristo, exceptuando dois. Stephen Schmidt, não tem nada a ver com Uriah Schmidt, é um Stephen Schmidt, e José Bates, que predisseram a vinda de Cristo para o outono de 1851, aliás, mas que a serva do Senhor rapidamente os repreendeu e, felizmente, eles reconheceram o seu erro e voltaram atrás. Graças a Deus por isso. Mas até mesmo esta data de 1851 não foi baseada no tempo de 6.000 anos, mas sim nos pseudo-7 tempos que diziam eles ter começado no outono de 1844 e que terminaria em outono de 1851 com a segunda vinda de Cristo. Vamos ver a seguinte passagem de Ellen White no livro O Grande Conflito, página 673 e no segundo parágrafo. Estas passagens de Ellen White têm que ser entendidas no seu contexto e não aplicá-las de forma arbitrária e descontextualizada. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás. Durante 6.000 anos efetuou a sua vontade
enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. O que é que dizia a outra frase dos evangélicos, daqueles que acreditavam no milénio temporal? Que durante o milénio, Satanás iria continuar a enganar todo o mundo. Aqui está a dizer-nos que não é assim como esses evangélicos ensinavam. Após os 6.000 anos, a obra de ruína de Satanás está terminada para sempre. Não são durante 7.000 anos, como ensinavam e ainda ensinam muitos evangélicos. Estamos a entender, irmãos, o que está aqui em causa? A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as Escrituras de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. E vejam agora a frase que vem a seguir. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Esta frase refuta a doutrina do milénio temporal. Ou seja, que no 7º milénio Satanás ainda ia enganar todo o mundo. O problema é que muitos estão utilizando estas frases sem entender o seu contexto histórico e estão fazendo outra doutrina e muitos estão sendo enganados por estes falsos mestres. Vamos continuar a ver o livro O Grande Conflito noutras passagens deste mesmo livro. E agora a próxima passagem do Espírito de Profecia, entendendo o contexto histórico, vai esclarecer-nos ainda mais a questão. Durante 6.000 anos, a obra de rebelião de Satanás tem feito estremecer a terra. O que se está aqui a refutar continua a ser a mesma ideia, de que Satanás durante 1.000 anos iria enganar todo o mundo. Ele tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, e a seus cativos não deixava ir soltos. Durante 6.000 anos o seu cárcere, ou sepulcro, recebeu o povo de Deus e ele os queria conservar cativos para sempre, mas Cristo quebrou os seus laços, pondo em liberdade os prisioneiros. Portanto, durante os 1.000 anos, Satanás não vai enganar ninguém porque se encontra preso. É só durante os 6.000 anos que pode enganar todo o mundo. Vamos a outra passagem. Durante 1.000 anos, Satanás vagueará de um lugar para o outro na terra desolada para contemplar os resultados de sua rebelião contra a lei de Deus. 6.000 mais 1.000 dá 7.000. Existem 8.000 aqui? Não. Com estas passagens, tanto os pioneiros como a serva do Senhor refutavam aquela falsa doutrina. Temos aqui estes vários números da Advent Review and Sabbath Herald, com 6 artigos do pastor John Nevides Andrews, acerca da grande semana, e que para quem queira podemos fornecer os PDFs. Este é um material precioso que se encontra em inglês, mas que pela graça de Deus também já traduzimos para português. São 6 artigos ao todo. E vamos apresentar de seguida um resumo do que aqui se encontra. Este resumo é muito interessante. Temos então aqui agora a Advent Review and Sabbath Herald de 14 de agosto de 1883. E vejam o que é que John Andrews disse. Ele dividiu a história em 6.000 anos com mais 1.000 anos, totalizando 7.000 anos. E ele disse então o seguinte: o 6º período de 1.000 anos deve terminar neste século, embora não possamos fixar o ano em que terminará. Mas os sinais dos tempos aconselham-nos a vigiar e guardar as nossas vestiduras. Esta é uma das provas em como os pioneiros entendiam os 6.000 anos, mas nunca colocaram uma data. Eles tinham isto muito claro. Através das suas cronologias, eles tinham chegado à conclusão que os 6.000 anos se completavam ainda no século XIX. E agora tenhamos em atenção que ele escreveu este artigo em 1883, quando a irmã White estava viva e bem lúcida, e só faltavam 17 anos para se completar o século XIX. E nem mesmo assim colocaram uma data específica ou aproximada para a vinda de Cristo. Tomem atenção todos aqueles que estão seguindo o engano de que ao completar a Terra 6.000 anos, Jesus voltará. De que os pioneiros escreveram sim sobre os 6.000 anos, mais um milénio que completa os 7.000 anos. Contudo, nunca utilizaram os 6.000 anos para calcular uma data para a vinda de Cristo.
E temos aqui esta prova neste documento oficial da Igreja Adventista do sétimo dia neste tempo. Isto também prova que os pioneiros nunca se separaram das Sagradas Escrituras. A doutrina do milénio também está relacionada com o falso dia de repouso. Esta doutrina diz que o milénio sucederá só depois dos 7.000 anos e assim defendem que é o domingo que se deve guardar. Vamos ao livro Maranata, o Senhor Vem, na página 263 e no terceiro parágrafo. Católicos, protestantes e mundanos verão nesta aliança, esta é a tríplice aliança referente à lei dominical, verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milénio há tanto esperado. Certamente muitos de nós lemos esta passagem e a grande maioria não compreendemos o que lemos, porque não entendemos o contexto na história na altura em que este texto foi escrito. Mas o que é que está aqui a dizer a irmã White? Um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milénio há tanto esperado. Estamos a dar-nos conta de como a irmã White aqui está a refutar também o milénio temporal. A irmã White refutou esta falsa doutrina de que no sétimo milénio a Terra continuaria a trabalhar e o diabo continuava a enganar, etc. Por isso a serva do Senhor refutou este erro. E aqui temos a prova, refutando a conversão do mundo e outros erros depois dos 6.000 anos. Fixemo-nos no que disse a mensageira do Senhor. Quando vier a lei dominical e a tríplice aliança entre católicos e protestantes e mundanos, todos a pensar que começa o milénio há tanto tempo esperado, que é a conversão do mundo. Nós temos que estar bem preparados escrituristicamente para explicarmos a toda a gente que o milénio não se iniciou. É isto que está aqui a dizer a irmã White. Damos muitas graças a Deus por todos os documentos dos pioneiros que nos ajudam a entender o que estava a passar naquele momento. Estes documentos não são lixo histórico como muitos querem fazer crer. Temos que voltar a ler a nossa história denominacional, porque quando vier a lei dominical, a serva do Senhor disse que muitos vão ver nessa união o início do milénio tão largamente esperado e a conversão do mundo. E se não sabemos isto, como é que os vamos refutar? Sabe o que é que se vai passar? Muitos vão dizer apenas que lhe ensinaram que nessa data apenas vinha Cristo. Tenhamos bem atenção, que os 6.000 anos não é para colocarmos datas para a vinda de Cristo. Não era isto que os pioneiros em irmã White tinham em mente quando escreveram sobre os 6.000 anos. Era sim para refutar um movimento que vai iniciar a lei dominical, na mente do falso profeta, dos católicos e dos mundanos, chamado milénio temporal. E o que é triste, meus irmãos, é que em vez de estarmos a preparar-nos para refutarmos estas ideias, estamos batalhando em que determinado ano é que vem Cristo. E o inimigo está a entreter-nos com isto. Quando a palavra de Deus é tão clara de que ninguém sabe nem o dia, nem o mês, nem o ano em que Cristo volta à Terra pela segunda vez. Temos que estar preparados para defendermos o verdadeiro milénio. Temos que conhecer bem a nossa Bíblia. Temos que conhecer bem o Espírito de Profecia. E não podemos andar a descontextualizar o que os testemunhos do Espírito de Profecia nos dizem. O povo adventista, em vez de andar a colocar datas e mais datas para o cumprimento dos 6.000 anos, coisas que os pioneiros não fizeram na irmã White e que Cristo disse para não se fazer, esses que colocam datas entraram no campo de Satanás para que não nos preparemos para enfrentar realmente o problema que está à nossa frente. Isto é tremendo, meus irmãos. A maioria do nosso povo gosta de ouvir falsos mestres, gosta de ouvir notícias sensacionalistas. Por seguirem falsas notícias, vejam como está David Gates, vejam como está Samuel Ramos, vejam como está Robson Gondim, entre outros, e chamam essas notícias de verdade presente, o que no fim de contas é palha. Eles sabem mais sobre as notícias do que sobre a pura doutrina adventista. Se quisermos continuar nesta pura mensagem adventista, temos que ser zelosos e perseverantes. Temos que continuar na mesma linha dos pioneiros. Não pode haver um pingo de erro, nem um fio de cabeça de apostasia, nem uma mancha de ecumenismo. Deus nos deu todas as preciosas verdades, não como outros grupos que têm um pouco de verdade. Deus deu ao seu povo remanescente toda a verdade.
Até aqui temos estado apenas a explicar o contexto histórico. E a partir de agora vamos saber como refutar este falso milénio. O que vamos ver a partir de agora é um resumo dos artigos do pastor John Andrews. Todos os outros livros dos pioneiros acerca deste assunto também são excelentes. Contudo, John Andrews refuta esta falsa doutrina do milénio com uma tremenda claridade. A doutrina do milénio temporal ataca ao sábado, como já vimos. Por isso vamos rever o mandamento do sábado. Vamos a Êxodo capítulo 20 aos versículos de 8 até o 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias, e aqui está a base, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Em que dia é o repouso bíblico? É no 7º dia, no sábado. E é um repouso para o Senhor teu Deus, e é um repouso para a terra, para que não se faça nela coisa alguma, e também o repouso do povo de Deus. Vamos agora ao livro de Marcos, capítulo 2, e aos versículos 27 e 28. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Vamos centralizar-nos na primeira parte do versículo 17. Aqui diz-nos que o sábado foi feito por causa do homem. Será que o sábado sempre foi eterno? Se aqui nos diz que o sábado foi feito por causa do homem, ele foi feito então na semana da criação. O homem foi feito no 6º dia da criação. E sabemos que o sábado foi criado no 7º dia da semana da criação. Vejamos agora o que nos diz o livro Patriarcas e Profetas, página 70 e no primeiro parágrafo. Semelhante ao sábado, a semana originou-se na criação. Então a semana originou-se quando? Na criação. Existia a semana antes? Não. A semana não existia antes deste mundo ter sido criado. Por isso Cristo disse que o sábado foi feito por causa do homem. Continuamos a ler. Semelhante ao sábado, a semana originou-se na criação e foi preservada e trazida até nós através da história bíblica. O próprio Deus mediu a primeira semana como um modelo para as semanas sucessivas até o final do tempo. Por isso é tão importante entender logo desde o início a primeira semana, porque ela é um modelo para as semanas sucessivas até ao final do tempo. Esta passagem rebate aqueles que estão observando agora os sábados lunares, que é uma das novas heresias dentro de alguns grupos de adventistas. Dizem que o calendário judeu, como é em base da lua, dizem-nos que nós estamos a guardar o calendário gregoriano e, portanto, dizem-nos que o sábado pode calhar em qualquer dia da semana. Por isso temos que ir à lei e ao testemunho. E esta passagem, que nós estamos agora aqui a ler, de Patriarcas e Profetas, desmascara esta falsa doutrina do sábado lunar que se está a propagar em algumas mentes mais fracas. Terminemos então de ler esta passagem. Como todas as outras, consistiu de 7 dias literais. 6 dias foram empregados na obra da criação. No 7º dia Deus repousou, e então o abençoou e o separou como dia de descanso para o homem. Então já sabemos que o sábado foi criado na semana da criação por causa do homem. A semana com um período de 7 dias não existia antes da criação deste mundo. Contudo, existiam os grandes princípios da lei de Deus e os grandes princípios que envolvem o sábado. Princípios esses que envolvem a adoração a Deus, e isso é eterno. Portanto, o sábado não foi feito para os anjos, mas para os homens. Mas pelo facto de Jesus se ter tornado também homem, com a natureza caída, e ser também 100% Deus, o sábado também será guardado pela eternidade, pois Jesus também é o Senhor do sábado. E sabemos que o sábado será guardado por toda a eternidade através do profeta Isaías, no capítulo 66 e nos versículos 22 e 23, que nos dizem:
Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até à outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, quando houver novos céus e a nova terra, a semana da criação continuará a permanecer e o sábado continuará a ser observado. Nós devemos ser muito cuidadosos para conhecermos a nossa história, a nossa doutrina. E devemos ter sempre em conta que os princípios da lei de Deus são eternos, eles não mudam. A primeira semana, como já vimos no livro de Patriarcas e Profetas, serve como modelo para as semanas sucessivas até ao final do tempo. Então a semana é a base para as festas do santuário. Vamos ver o que é que nos diz Êxodo capítulo 12 e o versículo 15. 7 dias comereis pães ázimos. Também temos aqui a divisão das semanas. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Leiamos agora Êxodo capítulo 29 e versículo 35. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Os serviços eram dedicados por 7 dias. O que se passava na semana se passará a nível universal. Temos 6.000 anos, mais 1.000 anos, que totalizam 7.000. Não existe 8.000. Foi com estas bases que os pioneiros começaram a refutar a doutrina do milénio temporal. Vamos agora a Levítico, capítulo 25 e ao versículo 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Temos aqui 7 semanas de anos. Então vemos que podemos contar um dia por ano. Então aqui pode ser uma semana de dias. Mas agora Deus dá a permissão que seja uma semana de 7 anos. E 7 vezes 7 anos, quanto é que dá? 49. E depois vinha o jubileu. E quando a terra regressava ao seu dono original? Isto está então baseado na semana. Base para a vinda do Messias. A vinda do Messias também está baseada na semana. O Messias, o ungido de Deus. Aquele que nega que Jesus vem em carne, aquele que nega que o ungido de Deus, que é eterno, cuja divindade é da mesma substância e imagem do Deus invisível, que foi decidido nos concílios celestiais que um dia ele se faria carne, não como Adão e Eva antes de pecarem, mas como Adão e Eva depois de pecarem. Viria com uma natureza caída, mas na sua mente ele nunca iria transgredir a lei de Deus. E foi decidido que viria a morrer no meio da semana. Vamos ver o que nos dizem as Escrituras no livro de Daniel, capítulo 9, e a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que profeticamente significam 490 anos. Por isso, muitos estudiosos dizem que quando Cristo veio à Terra, era um ano de jubileu, onde a humanidade teria que regressar às mãos de Cristo. O versículo 25 diz-nos que sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias o Príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Mais uma vez, temos aqui as bases para a profecia. Versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Como é que defenderam os pioneiros? Como é que os pioneiros adventistas defenderam? A base é o Santo Sábado como parte final de uma semana. A partir daqui Deus não criou mais coisas. Não existe um 8º dia de descanso. Então, com a semana e o 7º dia, refutaram eles a doutrina do milénio temporal. Temos aqui então a doutrina de história e também a profecia. O mais impressionante é que os pioneiros pegaram na Bíblia e fizeram toda esta cronologia. Mas também é interessante ver que estes pregadores que agora estão pregando uma data para a vinda de Cristo, eles mesmos nunca fizeram uma cronologia para eles mesmos.
Pegam passagens de Ellen White, a falar de 6.000 anos totalmente fora do seu contexto histórico, juntam mais umas quantas passagens bíblicas também completamente descontextualizadas e assim fundamentam as suas heresias. Base para o juízo de Satanás e dos ímpios. A Ellen White, através do livro O Outro Poder, disse-nos que os pioneiros voltariam a falar-nos. E vemos como eles nos têm falado para nós que vivemos neste tempo do fim. Nós sabemos que eles descansam das suas obras, mas as suas obras impressas continuam a falar por eles. Vamos ao livro de Judas e ao versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Durante quantos dias vai ser o juízo? Vai ser num dia o juízo de Satanás e dos seus anjos? Não. Será durante 1000 anos. A grande controvérsia iniciou-se antes do homem ter sido criado. Antes do homem ter sido criado, iniciou-se a rebelião no céu. Apocalipse 12 fala da batalha entre Miguel e os seus anjos que lutam contra o dragão e Satanás é expulso do céu. Desde que eles foram expulsos do céu, Deus já tinha um dia para julgá-los. Aos anjos que não guardaram o seu principado. Isto leva-nos até à rebelião que houve no céu. Eles deixaram a sua própria habitação. Lucifer e os seus anjos abandonaram a sua própria morada no céu devido à sua rebelião. Desde aquele momento na eternidade que não podemos colocar datas, Deus disse que um dia iria julgá-los. E quando é que os vai julgar? Durante um milénio. E o milénio é depois dos 6.000 anos. Esse milénio depois dos 6.000 anos é em base na semana. Portanto, já diziam os pioneiros adventistas que desde antes da criação Deus já tinha em mente a semana. E como tinha em mente a semana, ele disse que enquanto a terra estivesse descansando, ele estaria no céu a julgar. Esta é a base. Vamos ler o livro de Jó, capítulo 38 e a partir do verso 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos jubilavam. Temos aqui a criação neste texto. E aqui Deus já tinha rejeitado os anjos caídos. E Deus já tinha na sua mente a semana literal, que seria a base para os 6.000 anos e, por sua vez, a base para o milénio para castigar estes anjos que abandonaram a sua morada. Era nisto no que criam os pioneiros adventistas. Se pegarmos, por exemplo, em 100 ou 200 adventistas atuais e os colocássemos frente a frente apenas com um só pioneiro, esse único pioneiro teria muito mais conhecimento do que estes 100 ou 200 adventistas juntos atuais. E ele saberia defender toda a nossa doutrina com a Bíblia e também com o Espírito de Profecia. Vamos ler a segunda epístola de Pedro, capítulo 13 e o versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Foi também aqui onde se basearam os pioneiros adventistas para dizerem que se um dia é como 1000 anos, então a semana como tem 7 dias, existem então 6.000 anos de trabalho nesta terra para 1000 anos de repouso. E durante o 7º milénio, Satanás e os seus anjos serão julgados e também os ímpios. Por isso, mesmo antes da criação da terra, Deus já tinha dito que estes anjos, juntamente com Satanás, iriam ser julgados no 7º milénio desta terra. Vamos então ver agora o que nos diz o Espírito de Profecia. Durante os 1000 anos, entre a primeira e a segunda ressurreições, ocorre o julgamento dos ímpios. Vamos ler aqui mais abaixo onde está sublinhado o seguinte. Nesse tempo, os justos reinam como reis e sacerdotes de Deus. João, no Apocalipse, diz: Vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6. É nesse tempo que, conforme foi predito por Paulo, os santos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios 6:2. Deus é onipotente e é omnisciente. Antes de ter criado o homem e antes de que Satanás tentasse Adão e Eva e os nossos primeiros pais caíssem em pecado, Deus já sabia que Satanás tinha que ser julgado. E Deus sabia que Satanás tinha que ter o seu castigo merecido. A raça humana, lamentavelmente, escolheu afastar-se dos princípios de Deus. Em vez de nos aliarmos a Deus, fizemos uma aliança com o seu inimigo, com Satanás, transgredindo a lei de Deus. E juntos participámos dessa rebelião durante 6.000 anos. Temos aqui o primeiro artigo do pastor John Andrews na Advent Review and Sabbath Herald, também conhecida como Review and Herald. E ele faz uma série de 6 artigos sobre a grande semana do tempo ou o período de 7.000 anos dedicados à prova e ao juízo da humanidade. Então aqui neste artigo é-nos dito que os 7.000 anos são dedicados à prova e ao juízo do ser humano. Durante 6.000 anos, Deus tem permitido ao homem saber se ele era fiel à lei de Deus. E antes que terminem os 6.000 anos, haverá um juízo que tem por nome juízo investigativo, que é uma prova para o povo de Deus. E o juízo para os ímpios será depois dos 1.000 anos. Temos aqui neste diagrama um resumo da grande semana, que é precisamente um resumo dos 6 artigos que John Andrews publicou na Review and Herald em 1883. Durante o primeiro milénio, temos a existência de Adão com 930 anos. Mas vamos primeiro ler Gênesis capítulo 5 a partir do versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Se nós quisermos saber como começaram as cronologias, os pioneiros começaram precisamente aqui, no dia em que Adão teve o seu primeiro filho, o segundo filho e aí por diante. É aqui em Gênesis capítulo 5 que eles começaram a fazer a sua cronologia. São muitíssimo raros os estudantes de teologia que sabem delinear uma cronologia, mas os pioneiros fizeram-no. Por isso, nós perante os nossos pioneiros podemos considerar-nos como os ignorantes, perante aquilo que eles investigaram e com muito menos recursos do que nós temos hoje com todas as tecnologias à nossa disposição. Mas a grande maioria dos atuais adventistas estão mais preocupados em ter muitas atividades que para nada servem do que senão para entreter. O verdadeiro adventismo é o estudo profundo da palavra de Deus. Foi assim que nasceu o nosso movimento adventista e assim também irá terminar. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então, Sete nasce quando Adão tinha 130 anos. E daqui começam as cronologias. Em base de tudo isto, temos toda a informação nestes 6 artigos do irmão John Andrews. E como já dissemos, podemos fornecer os PDFs destas 6 revistas. Graças a Deus que Ele nos disponibilizou todos estes materiais que puderam chegar até aos nossos dias. Quanto tempo viviam as pessoas naquela altura? De acordo com o relato bíblico, Matusalém foi o homem que mais tempo viveu nesta terra, com 969 anos de existência. Adão viveu 930 anos. Então, basicamente, numa geração se completou praticamente o primeiro milénio, como podemos ver precisamente aqui neste diagrama. E este é o resultado do primeiro artigo do irmão John Andrews, mas o artigo tem muito mais. Ou seja, numa geração se completou o primeiro dia, em base da semana de dia por ano e também na base de que num dia os ímpios vão ser julgados, que corresponde a 1000 anos. Então, no 7º milénio, os ímpios são julgados. Portanto, Adão viveu 930 anos, Enoque viveu 988 anos depois da criação. Aqui temos tudo. Esta é a cronologia simplificada que eles fizeram. E quando chegaram eles ao 4º milénio, eles pararam, porque não tinham suficiente informação, coisa que não vemos naqueles que propõem a ideia de uma data.
Eles foram humildes. Apesar de serem sábios, foram humildes. Chegaram à conclusão que, a determinada altura, não sabiam por onde começar e por onde terminar. Vamos agora ao segundo milénio. Quando Noé entrou na arca, quantos anos é que ele tinha? Vamos a Gênesis capítulo 7, versículo 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé tinha então 600 anos quando veio o dilúvio. E quantos anos viveu ao todo? Vamos ler Gênesis capítulo 9 e os versículos 28 e 29. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Como vemos, então, Noé viveu quase um milénio. Até o terceiro milénio existem dados muito detalhados. Mas a partir do quarto milénio, aqui as datas começam a ter alguma oscilação, mas pequenas oscilações. No início do quinto milénio, existe já bastante precisão novamente. Então, nos dois primeiros milénios é onde o homem tem uma tremenda capacidade, uma inteligência tremenda, porque tinha saído das mãos do Criador. Veio o dilúvio, como já vimos, nos dias de Noé, que foram 950 anos. Ele conseguiu viver mais 20 anos do que Adão e menos 19 do que Matusalém. Quando Adão estava à beira da morte com os seus 930 anos, Noé estava a ponto de nascer. E Matusalém, quando morreu, veio o dilúvio. Mas quando o dilúvio sobreveio, Noé tinha 600 anos. E depois do dilúvio viveu mais 350 anos. Então os dois primeiros milénios, de acordo com a cronologia bíblica, podem ser definidos com muita exatidão, inclusive até o terceiro milénio. Abraão tem o seu chamado por volta do ano 2009. A Terra é dividida no ano 2560, Samuel é chamado no ano 3009, Salomão é chamado no ano 3080 para a construção do templo, a Liga dos Judeus com os Romanos é no ano 3979. Tudo isto se encontra na cronologia que vem na Review Anderal de 1883. Isto não é invenção nossa, meus irmãos. São documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia daquela época. Vamos agora para o quarto milénio. E vamos ver agora a Review Anderal de 7 de agosto de 1883, no quarto artigo do pastor John Andrews sobre a grande semana do tempo. Encerramos o quarto período de 1000 anos com a aliança entre os judeus e os romanos, cerca de 3.979 anos desde a criação e 161 anos de Cristo. Isto marca o início do domínio do quarto reino universal da profecia de Daniel sobre o povo de Deus. 2 anos depois disso, Antíoco, o rei da Síria, veio contra os judeus com um grande exército, mas ele foi derrotado. Simão, o sumo sacerdote, o irmão de Judas Macabeus, que tinha conseguido tal vitórias sobre os judeus contra os sírios, foi assassinado por volta do ano 3984. Júlio César tornou-se mestre do Império Romano. Foi assassinado 44 anos antes de Cristo, ou cerca do ano 4076. Herodes tornou-se o rei dos judeus 37 anos antes de Cristo, ou cerca do ano 4083. Ele começou a reconstruir o templo no 20º ano de seu reinado. Augusto César tornou-se imperador de Roma 31 anos antes de Cristo, ou por volta do ano 4089. Vejam, meus irmãos, a capacidade destes homens. Por isso, John Andrews tinha decorado todo o Novo Testamento e vários livros do Antigo Testamento. Que tremenda capacidade conferiu Deus a estes homens tementes à sua palavra. E o que é que os atuais teólogos adventistas nos querem fazer crer acerca destes homens? Que foram os autênticos ignorantes, mas que tremenda mentira nos têm impingido durante vários anos no adventismo nominal, meus irmãos. Estes homens foram muito estudiosos e utilizaram as suas capacidades intelectuais ao serviço da obra de Deus. Só assim poderiam ter chegado onde chegaram. Uma pergunta vos faço, meus queridos irmãos. Quando vier a lei dominical, quem passaria à prova? Eles, os nossos pioneiros? Ou os atuais pregadores modernos que se servem de 6.000 anos para marcar a data da vinda de Cristo?
logicamente que os pioneiros, e todos os atuais adventistas leais ao adventismo original. E porquê? Porque temos que provar através das Escrituras e através da história que não vai haver um milénio temporal. Continua a dizer John Andrews: Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu no 33º ano de Herodes, ou por volta do ano 4115 desde a criação. O seu nascimento não começou a ser considerado como uma época a partir da qual se pode contar o tempo até cerca do ano 532, quando Dionísio Exíguo introduziu o costume. Então foi a partir daqui que se começou a introduzir o costume de contar os anos com antes de Cristo e depois de Cristo. Mas isto só foi introduzido por volta do ano 532, depois de Jesus ter nascido. Por isso as datas no final deste período falta uma pequena precisão. Continuemos. Desde então, foi constatado que o nascimento de Cristo ocorre cerca de 5 anos antes, aí está, por isso da tal precisão que estávamos a falar, 5 anos antes ao ano fixado por Dionísio como o início da era cristã. A matança das crianças em Belém era, portanto, cerca de 2 anos antes do início de nossa era. Quando Cristo tinha 12 anos de idade, no 8º ano da nossa era, ele subiu a Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículo 42. João Batista começou a pregar no ano 26, ou por volta de 4146, desde a criação. Eles tinham que estudar muito a história. Tinham que saber muito bem a profecia bíblica, os acontecimentos bíblicos, a cronologia de cada homem. Por isso Deus levantou este movimento profético, o movimento adventista do sétimo dia. E Deus levantou este movimento com um grande propósito. Mas os nossos queridos pioneiros disseram que eles não podiam definir um tempo exato para a vinda de Cristo e pronto para se iniciar o sétimo milénio, para refutar a doutrina falsa. Temos as provas com tudo isto que estamos a mostrar, com documentos oficiais da época. Coloque-se um evangélico com outro evangélico a falar disto. Eles não entendem nada de história. Eles querem lugares para saltar, para bailar, para falar línguas estranhas e sei lá o que mais. E o professo povo adventista também vai pelo mesmo caminho atual, infelizmente. Não se colocam a estudar. Usam passagens isoladas do Espírito de Profecia da Bíblia e inventam as suas doutrinas sensacionalistas e especulativas. E se nós falarmos contra estes pregadores, recebemos insultos desses adventistas que deixaram de seguir, alguns deles, uma instituição apóstata, tal como é hoje a instituição adventista, para seguirem os seus ídolos, que são estes mestres falsos do sensacionalismo, tal como já dissemos, David Gates, o Gambetta, Samuel Ramos, Robson Gondim e muitos outros. Se perguntarmos a estes seguidores destes homens que acabamos de mencionar o que é que eles conhecem a fundo sobre as profecias de acordo com a história universal, meus irmãos, são uma autêntica nulidade. Infelizmente, a maioria destas pessoas não estudam nem a Bíblia, nem o Espírito de Profecia. Seguem os seus líderes e comem tudo o que eles dizem. E quanto mais sensacionalistas forem, tanto melhor para eles. Mais excitados eles ficam. Este tipo de pessoas são mais especialistas em notícias e em teorias da conspiração do que propriamente entenderem e estudarem as Sagradas Escrituras e os testemunhos de Espírito de Profecia. Custa muito dizer isto, meus irmãos, mas esta é a dura realidade. Quando Estevão foi levado perante o concílio dos judeus, o que é que ele lhes citou para apresentar a Jesus Cristo como Messias? Estevão conhecia bem a história do seu povo. Era um estudante dedicado das Escrituras e da história do seu povo. Então diz-nos o livro de Atos dos Apóstolos que ele começou por Adão e daí para a frente desenvolveu toda a história do povo de Deus. Foi com a história que ele apresentou a profecia referente ao Messias e, como é óbvio, também com o poder de Deus. E diz-nos a irmã White que quando levaram Estevão, o levaram a grandes eruditos para que eles o conseguissem refutar e depois, mais tarde, levarem-no a Paulo. Paulo também conhecia de história. Mas existe uma diferença entre saber história e saber história com o poder de Deus. Uma é feita com o propósito de agradar a Deus e a outra é para destruir o que Deus levantou.
A mensageira do Senhor diz que nós teremos que enfrentar historiadores. E irão perguntar-nos como nasceu a nossa igreja, o nosso movimento, a nossa fé. Como é que nós vamos provar que o milénio vem depois da vinda de Cristo? Se hoje nos sobrevier uma prova, os escritos dos pioneiros passariam nessa prova. E nós, como é que ficaríamos? Será que nós sabemos defender as bases da nossa fé, meus irmãos? Muitos, muito poucos, infelizmente. Continuemos a ler o artigo do pastor John Andrews. O Salvador foi batizado e iniciou o seu ministério quando ele tinha cerca de 30 anos de idade, no outono de 27, Lucas 3:23. Quando ele começou o seu ministério, ele disse: o tempo está cumprido. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Isto deve, portanto, marcar o final das 69 semanas que se estenderam até ao Messias, o Príncipe. Daniel 9:25. Cristo foi crucificado na primavera do ano 31, depois de pregar durante 3 anos e meio. Isso aconteceu de acordo com a profecia de Daniel 9:27, que ele deveria ser crucificado no meio da 70ª semana. A morte de Estevão e o início da primeira perseguição é colocada por cronologistas proeminentes no ano 34 ou 4154 a partir da criação. No ano seguinte, Paulo foi convertido. O Concílio dos Apóstolos reuniu-se em Jerusalém no ano 52 ou por volta do ano 4172 global. O povo adventista sempre foi historicista. Sempre se baseou na história para interpretar as profecias, porque a história é irrefutável. Já tivemos um estudo sobre isto com várias passagens de Espírito de Profecia, em que a serva do Senhor nos diz que temos que interpretar as profecias de acordo com a história universal. Nós não inventamos métodos de interpretação profética. Eles já estão delineados e deixados por Deus ao seu povo remanescente. A história está encadeada com a profecia de uma forma bela e preciosa. Se hoje o povo adventista não se tivesse desviado dos princípios dados por Deus desde o princípio deste nosso movimento, não existiria a tremenda confusão, a tremenda loucura que existe entre nós. Eu, infelizmente, já fui vítima também das interpretações jesuítas futuristas dentro do adventismo. Mas, pela graça de Deus, Ele me libertou dessas teorias satânicas que conduzem à perdição. E por isso, estamos fazendo estes estudos, com todo o amor e carinho, para que, com a ajuda do Santo Espírito, as almas sinceras se libertem destes falsos pregadores atuais. Vamos continuar a ler os seguintes parágrafos deste documento oficial. No ano 60 da Era Cristã, ou 4180 anos após a criação, o apóstolo Paulo escreveu a sua Epístola aos Romanos. Nela, ele usa estas notáveis palavras: La nuit est avancée, et le jour est proche. Lausanne, Romanos capítulo 13, versículo 12. Aqui está a usar-se a língua francesa para citar-se Romanos capítulo 13, versículo 12, que diz que a noite está avançada e o dia está próximo. O período do estado decaído do homem é representado na Bíblia como noite, e a vinda de Cristo e a ressurreição dos justos é referida como a introdução da manhã. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 a 8, Isaías 21, 12, 11 e 12, aliás, Salmos 49, 14, 2 de Pedro 1, 19. Aprendemos que esta noite, que se estende desde a queda de Adão até à vinda de Cristo em glória, tem cerca de 6.000 anos de duração. Agora vemos como verdadeira e apropriada foram as palavras de Paulo, pois, quando ele escreveu, quase 3/4 da noite tinham passado. Então, quando Paulo veio, já tinham passado quantos milénios? Mais de 4 milénios. No ano 70, ou cerca de 4190 após a criação, Jerusalém foi destruída pelos romanos. No ano 96, ou 4216 da criação, João recebeu a sua visão em Patmos. No ano de 196, ou 4316 desde a criação, ocorreu o primeiro ato de arrogância papal. Naquele ano, Vítor, bispo de Roma, emitiu um édito
exigindo que toda a cristandade celebrasse a Páscoa no domingo. Ele também excomungou aqueles que se recusaram a obedecer. No ano 313, Diocleciano iniciou os 10 anos de perseguição. Em 321, ou 4441 da criação, Constantino publicou o seu famoso édito, que ele chamou de o Venerável Dia do Sol. Esta é a fonte original da autoridade para observar o dia, enquanto nenhuma lei, seja humana ou divina, havia existido anteriormente em prol deste dia. Isto é de facto uma autêntica precisidade cronológica, e ainda para mais num órgão oficial da época da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E temos que ter em conta que a profetisa do Senhor estava viva nesta altura e nunca se opôs a esta cronologia. Vamos só ver mais este parágrafo. O quinto milénio se encerra entre o ano 880 e 900, à meia-noite da Idade das Trevas. A Igreja de Cristo refugiou-se no deserto e a Igreja de Roma reinava suprema. É impressionante, meus queridos irmãos, como os nossos pioneiros investigavam. Nós nem sequer nos damos conta deste tremendo trabalho de investigação. E reparem que eles nunca colocaram datas para a vinda de Cristo. No quinto milénio existe muita história. Temos a supremacia papal. Aqui inicia-se o sexto milénio. Quando tu perguntas a alguém, principalmente a esses que estão propondo uma data para a vinda de Cristo, quando é que se iniciou o sexto milénio? Eles não sabem. Mas os pioneiros sabiam. Temos aqui no sexto milénio a reforma em 1517. E colocamos também aqui agora o ano de 2022, que é o presente ano em que estamos a fazer este estudo. E o que é que nós vemos atualmente? Roma está infiltrada em todo o lado, excepto nos fiéis remanescentes de Deus. E temos como conclusão do sexto milénio a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo está até depois do sexto milénio. Recordemos que em 532 Dionísio Exíguo foi ele que colocou a designação antes de Cristo e depois de Cristo. Vamos focar-nos onde nós nos encontramos agora. Em 1798 começou o tempo do fim e em 1844 começa o juízo investigativo. Terminando o juízo investigativo, desencadeiam-se outros eventos finais. Vem Cristo e inicia-se o sétimo milénio, onde a Terra fica desolada e em repouso. Não temos tempo neste estudo para pormenorizarmos todos os dados históricos que o pastor John Andrews colocou ao dispor nestes seus 6 artigos na Review Underall de 1883. Por isso, estes homens que Deus levantou para fundamentar esta igreja, naquela altura todos os oponentes da nossa mensagem adventista tinham receio de falar com os nossos pioneiros, devido à sua tremenda eloquência e sabedoria. Tinha uma capacidade enorme de unir história e profecia, juntamente com a base bíblica, dados, eventos, cumprimentos proféticos. Quem naquela altura se iria confrontar com o adventista? Nós tivemos o privilégio de traduzir para a língua portuguesa estes 6 artigos preciosos do pastor John Andrews, para que todos aqueles que queiram aprofundar este aspecto cronológico o possam fazer com tempo. Também sabemos, pelo Espírito de Profecia, que desde a data de 1844 não existem mais profecias de tempo. Por isso, os 6.000 anos de que a irmã White fala nunca poderiam ser tidos em conta para marcar uma data para a vinda de Cristo. A data de 1844 é a última data profética que pode ser defendida com a Bíblia e o Espírito de Profecia. Depois desta data, já não existe nenhum período de tempo profético. Daí em diante, existem eventos que estão claros como os que vivemos atualmente, onde os reis da terra se estão unindo com o papado, estão a dar-lhe o seu poder novamente. É hora de despertarmos e sabermos que daqui em diante estes poderes da terra finalmente darão o poder ao papado para que ele imponha a marca da besta. E o que é que nós vamos fazer? Temos que nos apegar a Cristo, desfrutarmos da sua justiça e entendermos que somos a geração prévia ao descanso da terra. Quantos dos justos de todas as épocas não gostariam de viver na fronteira com a eternidade, tal como nós estamos a ponto de passar? Certamente que todos.
A primeira parte do nosso estudo está completada por hoje. Fazendo um pequeno resumo, abordámos a falsa doutrina do milénio temporal, a qual tiveram que enfrentar os pioneiros adventistas, inclusive a irmã White, a qual atacava todos os pilares da fé adventista e todas as linhas proféticas de Daniel e Apocalipse. Por isso, esta falsa doutrina teve que ser enfrentada. Por isso, os pioneiros tiveram que fazer uma comparação com a Semana da Criação como protótipo da grande semana que Deus dedicou a este mundo. 6 dias de trabalho, que correspondem a 6.000 anos em que a Terra tem estado a ser pisoteada pelo diabo, pelo pecado. E esta Terra necessita de um descanso. Os habitantes deste mundo irão dar honra e glória a Deus. Os justos, aliás, é que irão dar honra e glória a Deus. E nesses 1000 anos têm que julgar o diabo, aos seus anjos e também os ímpios. Ao terminar os 1000 anos, completa-se a grande semana que Deus conferiu a esta terra. A semana de prova e de juízo que Deus deu a esta terra. É assim que nos dizem os 6 artigos de John Andrews. Também devemos ter em consideração que a grande semana de tempo é uma representação da semana literal da criação, como já estudamos. Mas aqui cada dia da semana corresponde a 1000 anos. Terminando então esta semana de 6.000 anos, com o 7º milénio, que será de repouso no céu, a Terra ficará descansando durante esse tempo. Outro aspecto também a ter em consideração é que os 6.000 anos, de acordo com a cronologia de John Andrews e aceite por Ellen White, terminou no final do século XIX. Hoje, em 2022, os 6.000 anos já se prolongam por mais de um século. Entendemos então que, devido à parábola das 10 virgens, que se vai voltar a repetir antes da vinda de Cristo, esta mesma parábola nos diz que haverá um tempo de tardança. Por isso, o 6º milénio referente à grande semana de tempo está a prolongar-se. E isto, juntamente com a teoria do milénio temporal, nunca nos deveria levar a marcarmos uma data precisa para a vinda de Cristo. Os livros para comprovarmos isto são, em primeiro lugar, a Bíblia, os Testemunhos do Espírito de Profecia e depois os livros dos pioneiros que recomendamos são O Milénio, de Tiago White, Refutando a Doutrina do Milénio Temporal, de John Harvey Waggoner, e o livro do pastor John Norton Logborog, como título que tem A Herança dos Santos ou A Terra Renovada. Estes livros claramente dizem que não devemos colocar uma data exata para o término dos 6.000 anos, mas entendermos que estamos vivendo, sim, no tempo do fim. Estes livros que fazemos aqui menção e que serviram de base também para o nosso estudo, também podemos disponibilizar em PDF, mas não se encontram traduzidos em português. Contudo, todos os 6 artigos do pastor John Andrews que foram publicados em 1883 na Review and Herald, fizemos sim a tradução para o português e disponibilizamos a todos aqueles que estejam interessados em receber, assim também como todos os slides deste estudo. O nosso próximo estudo é como que um complemento ao nosso estudo que acabamos de ter hoje. Envolve também a questão dos 6.000 anos, rebatendo com a Bíblia e o Espírito de Profecia aqueles que pregam datas para a vinda de Cristo, principalmente o ano 2031 e também o ano 2027. E terá então como título Não vos pertence saber os tempos ou as estações. Agradecemos mais uma vez a todos aqueles que tiveram a amabilidade de, em conjunto, estudarmos a Palavra de Deus e principalmente sobre este tema que tão mal tem sido compreendido por muitos no nosso meio. Que Deus nos guarde e que nos faça resplandecer na sua luz e até ao nosso próximo estudo.